Obrigado, Gabriel. Obrigado aí à comissão organizadora por esse honroso convite. Prazer estar aqui. Então, eu vou pegar esse gancho do que o Gabriel até sugeriu, né? Quebrando paradigmas. Uso canabidiol nas epilepsias, quebrando paradigmas. Bom, começar a gente entendendo o que é epilepsia, né? Então, a epilepsia é um transtorno neurológico crônico caracterizado por uma tendência que a pessoa tem duradoura de apresentar crises epiléticas espontâneas. Mas não apenas as crises, mas sim, muito importante, são as consequências biopsicossociais que elas vão impactar na vida da pessoa. As crises são nada mais do que uma ativação, uma rede de neurônios e tem uma ativação elétrica excessiva, hipersincrônica, e que determina uma ativação ou mesmo um desligamento de áreas, né, como eu falei, de uma rede do córtex cerebral, gerando os sintomas da crise, que vão variar, então, conforme a localização e o espalhamento que essa crise vai ter no cérebro. De acordo com a OMS, atualmente existem 70 milhões de pessoas no mundo com epilepsia e mais de 3 milhões no Brasil. 30% dessas pessoas vão ter crises epiléticas que são resistentes aos fármacos, especialmente as epilepsias focais, em que você identifica uma lesão, uma alteração naquela citoarquitetura neurônio-glia que vai dar aquele perfeito funcionamento elétrico, né? Essas pessoas vão precisar de uma avaliação de um centro de epilepsia. Para isso se definiu esse conceito de epilepsia fármaco-resistente, né, em que a pessoa tem crises por mais de um ano resistente a pelo menos 2 fármacos, né? Então, esse conceito acende um sinal amarelo de que aquela pessoa não tem uma crise tão fácil de tratar e aí ela deve se dirigir a um centro de epilepsia. As principais faixas de acometimento são as crianças abaixo de 10 anos e, atualmente, a principal é acima de 65 anos, já que a gente está vivendo cada vez mais. A epilepsia é uma doença complexa que mexe muito, tem muito estigma, mexe muito com a psique da pessoa, porque as crises são imprevisíveis, né? Geralmente, a base do tratamento é medicamentosa e o controle total das crises vai atingir em torno de 65% a 70%. Esse tratamento vai ser individualizado, né? Você vai, como é um tratamento de 2, 3 anos, no mínimo, em geral, você vai buscar a medicação que tem menor efeito colateral a médio e longo prazo, né? Visto que elas, estatisticamente, elas têm aproximadamente a mesma eficácia. E você vai buscar individualizar esse tratamento se é uma mulher, se está em idade fértil, se está grávida, se o paciente tem uma comorbidade, o paciente tem uma obesidade mórbida, tem uma enxaqueca, depressão, agressividade, déficit de atenção, né? Por exemplo, nesses casos refratários, a incidência de depressão e déficit de atenção, por exemplo, ela chega a 62% nas epilepsias do lobo temporal, a depressão, e chega a 15%, a 25% no caso de déficit de atenção. Bom, se o tratamento, usualmente com uma ou 2 drogas associadas, a gente tenta evitar mais que 3 medicamentos associados, não tem sucesso em controlar as crises, o paciente vai para o centro, o especialista vai buscar tratamentos como a dieta, né? E tem a dieta de baixo glicêmico, rica em gorduras poliinsaturadas, a dieta modificada de Atkins, a cetogênica, existem tratamentos hormonais, né? A progesterona tem um efeito GABAérgico, pode ajudar, por exemplo, nas epilepsias catameniais, aquelas que são facilitadas pelo período perimenstrual, né? Existem tratamentos imunomoduladores, quando você tem aí um componente, principalmente quando você tem um componente inflamatório autoimune associado. E
tratamento com canabidiol, que vai ser o nosso tema, mas também é importantíssimo a psicoterapia, terapias mente-corpo também reduzem crise. Tem artigos que mostram a eficácia da musicoterapia, focada mais até em duas obras de Mozart, né? E a cirurgia, quando bem indicada, quando você tem uma lesão operável, ela é o tratamento mais eficaz, que é isso que é o nosso trabalho principal lá no Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer. Essas cirurgias, quando bem indicadas, elas vão ter acima de 50%, muitas vezes chegando até a 90%, 90 e poucos por cento, dependendo de cada caso, de cada localização e cada causa da epilepsia. E ainda tem os tratamentos por neuromodulação, uma estimulação magnética transcraniana, a estimulação elétrica por corrente contínua, onde você procura modular aquelas redes neurais com intervenções externas, né? Então, especialmente na epilepsia refratária, é que vai estar a indicação do canabidiol, porque, primeiro, que essa é o que é autorizado no mundo, né? Não existe tratamento ainda de epilepsia em monoterapia com canabidiol, ou o primeiro tratamento sendo o canabidiol. O canabidiol, como todas as outras substâncias, ele veio e entrou como um tratamento coadjuvante à terapia que já vinha sendo realizada. E o público-alvo são as epilepsias refratárias, que tem, como eu mencionei aqui, depressão em 66% dos casos, taxa de suicídio 6 vezes maior que a população geral. Você tem transtorno de ansiedade generalizada em 56%, psicose em 2%, perda da autonomia, porque os pacientes, os pais acabam super protegendo as crianças, não deixa ela dormir fora de casa, não deixa viajar, não deixa sair sozinho na rua, né? E acaba tendo um índice maior de absenteísmo escolar, de saída da escola, de subemprego, de desemprego, até mesmo pela questão do preconceito, isolamento social e, principalmente nas epilepsias temporais, a questão de um déficit progressivo de memória. Bom, então, o que impacta principalmente na qualidade de vida das pessoas com epilepsia refratária é o controle das crises epiléticas, mas mais ainda que esse controle é a presença de comorbidades psiquiátricas, né? Então, se a pessoa tem uma crise esporádica e convive bem com isso, tem um bom apoio, conseguiu, vamos dizer, estudar, ter um bom emprego, etc., a qualidade de vida dele não é tão impactada quanto uma pessoa que às vezes tem até menos crises, mas tem associado uma depressão, uma ansiedade e às vezes uma fobia de sair de casa, né? Então, eu acho que esse aí começa um primeiro ponto muito importante, que o canabidiol ele tem uma ampla rede de atuação, não só no sintoma-alvo, mas ele também tem efeito de reduzir a ansiedade, melhorar a qualidade do sono, um efeito neuroprotetor que a gente vai ver. Bom, o uso medicinal da cannabis, eu vou passar rapidamente, mas só para vocês terem uma ideia, ele já tem aproximadamente 5.000 anos, né? Iniciado pelo famoso imperador Jung, né? Onde a cannabis foi a primeira planta cultivada para a produção de fibra, alimento, óleo, corda, depois papel e depois velas para navegação, com as quais os descobridores chegaram aqui no Brasil, né? Se vocês verem aqui no mapinha, aqui da China, ela se difundiu aqui para o Oriente Médio, para o Sudeste Asiático, para o Norte da África, e da África veio para o Brasil. Então, ela tem registros do uso medicinal como anti-inflamatório no Egito, em rituais xamânicos na Índia, amplamente utilizado já na medicina grega e romana da época. E em 1839, o médico irlandês William O'Shaughnessy, ele ficou 4 anos trabalhando lá na Faculdade de Medicina de Calcutá, e lá ele teve contato com um extrato de cannabis índica,
cujo predomínio é de canabidiol e tem um pouco de THC também, e os outros componentes da planta, é a tintura de cânhamo, né? Quer dizer, é um tipo de extrato de cannabis que não tem efeito psicoativo, porque, em geral, você tem 20 vezes mais canabidiol do que THC, e o canabidiol abafa esse efeito psicoativo do THC. Então, em 1842, ele volta à Inglaterra e passa a fazer uma ampla divulgação e se torna, entra para a farmacopeia ocidental e passa a ser prescrito por grandes médicos e grandes neurologistas para epilepsia, enxaqueca, dor, né, em geral. E em 1915, aí é o primeiro paradigma rompido que eu vou chamar, né? É porque é uma planta que veio aqui, foi utilizada no Ocidente, principalmente foi trazida pelas pessoas que vieram escravizadas da África, né? E nos Estados Unidos também mais utilizado pela população quenha, né? Da América Central, América Latina, e isso teve um impacto importante no sentido de que os donos de engenho não queriam que houvesse diminuição na produtividade, não queriam que os escravos tivessem alívio da dor, ficassem alegres, né? Então, desde sempre, né, em 1915, né, o Rodrigues Doria, psiquiatra e ex-governador de Sergipe, descreve o vício pernicioso e degenerativo de fumar cannabis como uma vingança dos derrotados, a vingança dos negros selvagens contra os brancos civilizados que os havia escravizado. Então, essa proibição que teve da cannabis, especialmente, tem uma razão étnica opressora. Modernamente, o grande cientista israelense Rafael Mechoulam e o professor Elisaldo Carmine foram dois dos grandes pioneiros, parceiros, né? Elisaldo Carmine foi o primeiro pesquisador a fazer um estudo duplo cego controlado em epilepsia do lobo temporal com um extrato isolado de canabidiol. E o Rafael Mechoulam simplesmente isolou, né, o THC, depois ele descobriu os endocannabinoides em parceria com outras pessoas. O segundo paradigma quebrado é exatamente o de ser uma planta, né, uma planta domesticada, que na verdade pode ser cultivada em casa, né? Por exemplo, no Chile já existem mais de 10 mil pessoas que produzem seu próprio óleo de canabidiol a partir de receitas que são conhecidas milenarmente, mas orientados por profissionais de saúde, como médicos, farmacêuticos, psicólogos, caso orientado pelo programa Mamá Cultiva, onde mães pobres aprenderam a cultivar, extrair o óleo e fazer o remédio para os seus filhos, né? Então, esse foi o segundo paradigma quebrado, né? Uma planta que tem inúmeros componentes, quase 500 elementos, né? Entre canabinoides, né? Que são gorduras mais próprias da cannabis, os terpenos, que são gorduras primas e que dão os cheiros das plantas, né? E se encontra em outras plantas, entre outras aminoácidos, proteínas, vitaminas e flavonoides, como a canflavina A e canflavina B. Então, para nós médicos que fomos muito doutrinados pela indústria farmacêutica, que é quem move, quem tem dinheiro para fazer as grandes pesquisas, voltar a prescrever o óleo de uma planta foi um desafio, certamente, para todas as pessoas. Então, os canabinoides principais temos aqui canabidiol, tetraidrocannabinol, ácido tetraidrocannabinol, canabigerol, canabinol, canabicromeno, tetraidrocanabivarina e ácido canabidiólico, entre outros, canabidivarina. Esses fitocannabinoides, eles são encontrados, raw, que é de cru, né? Eles são encontrados na planta na forma ácida. E eles precisam aqui do calor, que é essa faixa laranja, né? Para sofrer uma descarboxilação e passar para a forma neutra. No caso, o THCA vira THC
o CBDA vira CBD, né? E por aí vai. CBA vira CBC, né? O ácido canabicromênico vira canabicromeno, o ácido canabigerólico vira canabigerol. Todos esses fitocannabinoides, vocês podem, talvez esteja difícil de ler, mas tem função anti-inflamatória, analgésica, anti-insônia, alguns estimulantes ósseos, anticâncer, antidepressivo. Então, tem todos eles aí estão, quer dizer, essa turma, né, são em torno de 144 fitocannabinoides já descritos, sendo que tem uma turma aí de uns 12 fitocannabinoides, que são, vamos dizer, o primeiro e segundo time em termos de frequência e de pesquisa, né, na planta. Tem outros que nem se tem nome ainda, que são em pequenas quantidades, né? Bom, em relação aos terpenos, existem mais de 200 terpenos na cannabis, então também já se sabe que tem terpenos como beta-carofileno, ou pineno, limoneno, linalol, que tem função anticonvulsivante, né? Eles são encontrados, como vocês veem aqui, o pineno encontrado na pinha, limoneno encontrado no limão, beta-carofileno, pimenta do reino e copaíba. O beta-carofileno, por exemplo, é um agonista seletivo do receptor canabinoide tipo 2, tem importante efeito anti-inflamatório e anticonvulsivante e tem efeito sinérgico com tetraidrocannabinol e canabidiol. Então, isso é uma alquimia que vem sendo estudada por pesquisadores, principalmente em Israel, que tem estudado muito esse efeito chamado efeito comitiva ou efeito enturragem, que todos esses componentes vão atuar conjuntamente. O terceiro paradigma quebrado é relativo a exatamente uma substância, que pode ser o canabidiol isolado, ou THC isolado, ou um conjunto, um complexo fitoterápico, atuando em muitos alvos, mesmo uma única substância como o canabidiol atua em vários alvos. E, consequentemente, ele tem efeito em diferentes sistemas, né? Existe um sistema endocannabinoide na pele que modula inflamação, modula alergia, modula proliferação capilar, né? Então, existem já várias indicações com crescente argumento científico na dermatologia, né? Mas na oncologia não se concebe o tratamento, em Israel não se concebe o tratamento do câncer sem os canabinoides associados, né? Porque eles têm efeito anticâncer, mas também têm efeito coadjuvante, né? Na náusea e no vômito daquele paciente oncológico que está em quimioterapia, assim como diversas outras indicações, síndrome metabólica, neuroproteção, anticonvulsão, ansiolítico, antipsicótico, no caso do canabidiol, dor, existem doenças autoimunes. Então, isso também já foi uma das coisas que, com certeza, assusta muito os profissionais de saúde, falam, isso é uma falácia, isso é uma grande mentira, como é que pode uma coisa servir para tantas coisas assim? Como é que pode isso? Isso acontece porque o sistema endocannabinoide, ele tem interface com todos esses sistemas, ele é um sistema diretamente envolvido, quase que central, regulador na nossa homeostase e na recuperação de estresse emocional, estresse a nível celular, estresse físico. Então, o receptor canabinoide tipo 2, os receptores chamados PPAR, que são receptores nucleares, eles vão estar muito envolvidos nessa atividade anti-inflamatória e é potente nos canabinoides, né? O canabidiol, ele tem uma potência anti-inflamatória 20 vezes maior que a aspirina e maior do que a hidrocortisona, por exemplo, sem ter aqueles efeitos colaterais desagradáveis de médio e longo prazo do corticoide. Então, pela atuação na linfoma... Eduardo, o senhor tem 10 minutos restantes, tá bom? Faltam 10 minutos, tá. Bom, os receptores centrais principais estão aqui, vamos seguir aqui adiante. O receptor canabinoide tipo 1, que é o principal a nível central, atua tanto no GABA e glutamato, mas ele principalmente 20 vezes mais concentrado nos receptores GABA, né? Vai desencadear uma série de reações internas, inclusive ações diretas em canais de cálcio.
A distribuição dele eu não vou passar. O receptor canabinoide, como eu falei, está na parte inflamatória. Os receptores PPAR eu já mencionei, né, com anticâncer, anti-inflamação, antidor. E os receptores chamados transientes, que podem vão modular a entrada de canal de cálcio nos neurônios, por exemplo, neurônios hipocampais, e também é um dos mecanismos pelos quais o canabidiol controla crises epiléticas. Aqui um resumo de vários sítios de ação: os receptores canabinoides, canais de cálcio, canais de sódio, né, todos envolvidos na bioeletrogênese neuronal, né, aqui os receptores ligados à proteína G, que também estão ligados ao GPR55, GPR18, ligados à modulação de canais de cálcio. Receptores opioides, que também vão modular, por exemplo, receptores glutamato NMDA, né? E vamos em frente. Aqui, receptores de serotonina, que vão modular alguns dos efeitos psiquiátricos, né, ansiolíticos, antipsicóticos do canabidiol. Os estudos pré-clínicos do canabidiol mostram atuação em praticamente todos os modelos, tanto de crises agudas quanto modelo de epilepsia, né? Então, isso já mostrando experimentalmente o amplo espectro de atuação do canabidiol nesses modelos. Bom, aqui é o primeiro estudo, homenageando o professor Elisaldo Carlinho, primeiro estudo feito com fase 1, inicialmente, de segurança em indivíduos normais, depois a fase 2, só que era um número restrito, 8 pacientes e 7 controles, receberam cápsulas de 200 a 300 miligramas de canabidiol por dia ou placebo por 18 semanas. 50%, 4 pacientes do grupo de canabidiol e 1 paciente placebo tiveram controle total das crises. Agora, esse estudo ele ficou eclipsado pelo surgimento do Depaquene, de outros anticonvulsivantes que vieram seguindo, e pelo fato da cannabis ser proibida. Somente lá em 2005 é que começou a Charlotte Figgen, que faleceu recentemente, é uma criança com epilepsia de Dravet, ligada a uma mutação genética no sódio. Ela tinha 50 crises por dia, crises generalizadas, é uma das epilepsias mais graves, e ela conseguiu ter acesso através de um cultivador dos Stanley Brothers, né, que era um dispensário de cannabis nos Estados Unidos, e ela praticamente zerou as crises dela, e isso ganhou a internet. A partir do caso da Charlotte, o interesse foi crescente, primeiro outros familiares, outros pais. Então, esse também foi um dos paradigmas quebrados, é que o uso do canabidiol foi reivindicado pela sociedade, por mães, pais associados a cultivadores e a médicos que foram pioneiros nesse tema, né? Então, aí veio um primeiro relato israelense, né, em 2014, com 74 crianças, e aí, redução em 6 meses, 89% das crianças tiveram redução, quase 20% tiveram redução entre 75% e 100%, e quase 50% tiveram redução entre 25% e 70%, 7% tiveram agravamento das crises que levaram à suspensão do canabidiol. É importante dizer também, o canabidiol, ele, como todo medicamento anticonvulsivante, a maioria das pessoas responde com redução das crises, mas existe um pequeno percentual que varia de 3% a 11%, que podem ter agravamento das crises, e até casos de estado de mal epilético em crianças que tinham essa predisposição foram relatados, né? Mas a melhora no comportamento, alerta, linguagem, comunicação, esse aspecto chamou a atenção, e o baixo perfil de efeitos colaterais, que eram leves, né, e reversíveis. Bom, aí vem um estudo com 11 centros americanos, que foi um estudo com altas doses, 25 a 50 miligramas por quilo, consequentemente teve um alto índice de efeitos adversos, mas também, assim, sua grande maioria, sono, falta de apetite, diarreia, fadiga, que eram fenômenos reversíveis, considerados leves ou moderados, mas vocês verem que teve convulsão em estado epilético. Bom, o canabidiol, ele atua, por exemplo, na via mTOR, né, Mammalian Rapamycin, que é uma das vias
é uma via envolvida na inflamação e na proliferação celular, que está alterada geneticamente na esclerose temporal, na esclerose tuberosa, que apresenta 89% dessas pessoas vão apresentar crise, às vezes na infância, síndrome de West, e o canabidiol parece ser uma boa indicação, porque não só porque trata as crises, mas melhora os sintomas de transtorno do espectro autista, que também tem nesse tipo de crise, e melhora a pele, esses adenomas sebáceos, uma série de efeitos benéficos relatados, inclusive, nesse estudo. Eu vou ter que passar um pouco rápido, né? A outra questão ele, além de efeito anticonvulsivante, ele demonstrou um estudo brasileiro, né, do pessoal de Ribeirão Preto, capitaneado aqui pelo João Leite, também do Zuardi. Eles mostraram no modelo experimental da pilocarpina, que desenvolve um estado de mal epilético, e depois os ratinhos com epilepsia crônica. Eles mostraram que o estado de mal epilético, aqui em verde, demorava mais para iniciar. Aqui é o número de minutos, né? Então de 20 passou para 45 minutos. E também a severidade dos estados epiléticos reduziu com canabidiol. E também nas diversas parâmetros estudados, como densidade celular no hilo temporal, na região de CA1, CA3, giro dentado, numa série de parâmetros estudados, inclusive parâmetros comportamentais, de memória, o canabidiol mostrou efeito protetor, o que o coloca como a única molécula com efeito anticonvulsivante e efeito protetor disponível no mercado. O sexto paradigma quebrado foi a aprovação no FDA para epilepsia. Então, em 2017, tivemos 3 estudos randomizados duplo cego controlados por placebo, né, na síndrome de Dravet. Aqui foram 120 crianças com dose de até 20 miligramas por quilo seguida por 14 semanas, né? A taxa de respondedores, que teve mais de 50% de redução de crise, 43% do canabidiol, 27% do placebo. A frequência mensal média de convulsões generalizadas, né, caiu de 12,4 por mês para 5,9 por mês no grupo de canabidiol, e do grupo placebo ficou com 14,9, manteve 14,1, praticamente sem uma redução. Nos pacientes livres de crise, canabidiol teve 5%, placebo nenhum. E aqui no estudo em Lennox-Gastaut, que o FDA aprovou para uso na epilepsia de Dravet e na síndrome de Lennox-Gastaut, que tem uma série de causas, também uma das epilepsias mais graves da infância, houve uma redução mensal das crises de drop attack, de queda, que são crises que acabam com a vida da pessoa, né, porque está toda hora se machucando, e essas crises são muito resistentes aos tratamentos medicamentosos. Houve uma queda de 43,9% no grupo de canabidiol e 21,8% no placebo, né? Foram seguidos por 14 semanas, dose até 20 miligramas por quilo, e os efeitos adversos foram um pouco maiores no canabidiol do que no placebo, 86% a 69%, mas foram classificados como leves a moderados, dentro daqueles que a gente viu. Bom, depois vem um estudo, isso foram estudos com canabidiol isolado, que era o Epidiolex, né? E aí veio um estudo canadense, de Toronto, reproduzindo essa metodologia, basicamente, só que com o extrato da cannabis. E os estudos eu vou passar um pouco mais rápido, né? Mas os resultados foram próximos dos estudos com o canabidiol isolado, né? Aqui você tem o diário de crises, né? E aí você vê a redução de 17 para 5 na crise total, valor de crise média diário. Vou passar aqui mais rápido.
Esse aqui é uma meta-análise feita pelo Fabrício Pamplona, um pesquisador brasileiro, que mostrou que o extrato rico em canabidiol, que tem em torno de 20 vezes mais canabidiol que THC, ele precisou de doses bem mais baixas, em média 4 vezes mais baixas do que o canabidiol isolado, para ter uma taxa de controle semelhante à do canabidiol isolado. E também ele teve uma tolerabilidade melhor. É claro que existem os pacientes que são mais sensíveis ao THC e que não vão ter uma boa reação com o extrato isolado. Então, esse foi o outro paradigma quebrado, que foi o efeito comitiva sendo superior ao canabidiol isolado. São estudos de qualidade de vida que mostram, em geral, uma boa segurança e que os pacientes têm, sobretudo, uma melhora na qualidade de vida pela melhora na ansiedade, também no humor, na qualidade do sono, depressão, né? Isso é ilustrado por diversos trabalhos na área da psiquiatria. Então, essencialmente, os cenários clínicos são pacientes com doença crônica e que têm comorbidades, né? E 1/3 desses pacientes com doença crônica são pacientes. Vou mostrar rapidamente um caso clínico, que é a epilepsia do lobo temporal. Eu vou passar ele rápido. Uma epilepsia do lobo temporal esquerdo, ela foi levada ao Instituto do Cérebro, era refratária a todos os remédios, fez a cirurgia de epilepsia e teve uma melhora significativa, redução de 90% das crises, mas persistiam as crises e ela não teve uma melhora ainda na qualidade de vida, aqui a área operada, uma amígdala seletiva. Ela depois conseguiu dinheiro, ela é uma pessoa sem condição social de pagar o tratamento canabidiol, ela é uma paciente irritada, deprimida, com sobrepeso, e vivia tomando remédios para diminuir, sem conseguir o peso dela. Aí ela iniciou o canabidiol, e para a felicidade dela e do médico dela, ela atingiu um controle total das crises, diminuiu a ansiedade, ficou uma pessoa muito mais sociável, de bom trato. Ela foi perdendo peso ao longo de 6 meses e uma melhora na autoestima e uma mudança radical na qualidade de vida dela. Então, só para ilustrar o uso, a importância do canabidiol na síndrome metabólica, inclusive na proteção em diversas complicações da diabetes tipo 2, tipo 1. Essa paciente é uma epilepsia refratária, que tentamos de tudo, tratamento, não tinha indicação cirúrgica, tentou-se tratamento neuromodulatório, até invasivo, e não sendo possível o controle das crises, ela implantou, ela tinha um quadro de surtos psicóticos, e ela tomava 2 neurolépticos, ela estava bem acima do peso, inclusive, que nessa foto aqui, e após o uso do canabidiol, ela teve uma melhora muito grande, ela ficou livre de crises e só teve crise quando a mãe estava sem o remédio, teve que reduzir o canabidiol, e ela foi retirando os 2 neurolépticos que ela tomava, aripiprazol e risperidona, e junto, que engordam, né? Então, com a saída dos neurolépticos e o canabidiol, ela veio emagrecendo, tem uma relação boa com a madrasta, com quem ela vivia se pegando, né? E voltou a ter uma qualidade de vida, voltou para a escola. Então, são essas coisas que eu gostaria de ilustrar. Aqui também uma pessoa com epilepsia, uma criança que tinha uma grave malformação cerebral, ela não expressava nenhuma reação no consultório, e após 1 ano de uso com canabidiol, ela sorria. A mãe, hoje em dia, ela brinca com dedoche, fantoche, ela gargalha, ela me acompanha na consulta, uma mudança radical, e aqui é o eletro dela, que ou tinha muita atividade ou tinha status elétrico, e aqui é o eletro pós com canabidiol. Gente, eu acho que eu vou ter que ficar por aqui, visto que o adiantado da hora, eu acho que eu vou ficar aberto aí para perguntas, tá? Sobre farmacologia do canabidiol, associações, tá? E, então, vou deixar aqui só um esquema de posologia que a gente costuma usar para o adulto e para a criança. Então,
geralmente a gente começa com 12,5 ou 25 miligramas, vai aumentando quase que semanalmente para 50, e a dose costuma ficar entre 25 e 400 miligramas, podendo ir até 600 miligramas, esse canabidiol aqui isolado ou extrato integral, embora, como eu mencionei, o extrato integral costuma precisar de doses menores, o que barateia o custo do tratamento, né? E aqui são as doses em miligrama por quilo. A dose, geralmente, a gente vai até 10 miligramas, mas vocês veem que os trabalhos científicos vão até 20, 25 miligramas, sendo que um trabalho, aquele de 11 centros multicêntrico americano, do Devinsky, que foi até 50 miligramas por quilo. Tá? Eu acho que era isso que eu queria dizer. Os efeitos adversos eu já mencionei: sonolência, diminuição de apetite, risco de crise. É isso. O paradigma não quebrado. Teve um estudo agora recente, né, mostrando que em torno de 25% dos pacientes, após uma média de 7 meses, de 84 pacientes, 21, que representou 25%, tiveram um efeito de tolerância, ou seja, precisaram ou de aumento da dose, ou houve um aumento de mais de 30% na frequência de crises. Então, existe essa possibilidade de uma perda de eficácia, relatado principalmente após alguns meses de tratamento, 25% das pessoas. Então, perfeito, doutor. Acho que a gente, felizmente, no nosso tempo, então, se o senhor quiser terminar, porque o nosso tempo já estourou. Não, já terminei. Então, eu queria só agradecer aqui com o grupo que formamos na Fiocruz, na UFRJ e no Instituto do Cérebro, que fez avançar muita coisa aqui no Rio de Janeiro e no Brasil. Então, homenagem a esses pioneiros aí.